Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Hoje a igreja celebra de forma festiva 2 apóstolos e mártires de nosso Senhor Jesus Cristo, São Simão e São Judas Tadeu. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 19. Acompanhe comigo. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu já gostaria de começar essa reflexão do Evangelho de hoje ensina, dizendo que esse Simão que nós estamos celebrando hoje não é o Simão Pedro, né? São Pedro. E o Judas que nós estamos celebrando hoje não é o Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Não, é Judas Tadeu. Simão aqui está dizendo que é o Zelota. Então, não é aqueles que nós mais conhecemos, mas que são profundamente importantes. Por quê? Porque foram eleitos por Jesus. Porque derramaram o seu sangue por sua fé na pessoa de Jesus, pelo projeto do reino de Deus aqui no mundo. Então, hoje a igreja se reveste de vermelho para celebrar esses 2 grandes apóstolos de Jesus. E hoje, meditando e refletindo o Evangelho, eu queria compartilhar com vocês algo que veio ao meu coração. Toda vez que nós celebramos a vida de um santo, de uma santa, toda vez que nós celebramos a vida desses heróis na fé, nós somos convidados a pensar também no nosso chamado. Veja, Jesus, ele subiu ao monte para orar sozinho e diz que ele passou a noite inteira falando com o Pai, em oração. E depois ele desceu e, dentre os muitos discípulos que ele tinha, ele elegeu 12 homens para estar na sua companhia e ele deu àqueles o nome de apóstolos. Eu fiquei pensando, a gente não sabe exatamente o que Jesus rezou ao Pai naquele dia, falou com o Pai naquele dia, mas a gente pode até imaginar, se logo em seguida ele desceu da montanha e escolheu aqueles homens para formar o grupo dos seus apóstolos, é porque certamente Jesus rezou por essa eleição. Jesus certamente perguntou ao Pai, dentre tantos discípulos, tantas pessoas que já o seguiam, quem deveria ser aqueles mais próximos? Quem deveria ser aqueles que ele constituiria como os seus discípulos, como os seus apóstolos, aqueles que iriam caminhar com Jesus durante aqueles anos que ele passou, anunciando a boa nova do reino, revelando o rosto misericordioso de Deus Pai. Então, eu fiquei pensando, e me veio muito forte ao coração isso. Antes de qualquer grande decisão, não era uma pequena decisão. Dentre tantos, eu devo escolher esses aqui. Então, Jesus vai rezar, vai falar com o Pai. Quais são? Quais eu devo escolher? E aí, eu fico pensando que nós poderíamos também, antes das nossas grandes decisões,
A gente rezar. Às vezes a gente tem um projeto, a gente tem um empreendimento, a gente tem um sonho, mas você já parou para pensar se isso é vontade de Deus? Eu conheço pessoas que já começaram vários negócios e nada dá certo. E às vezes quando eu paro para refletir, e às vezes até para partilhar com essas pessoas sobre isso, eu pergunto, mas se você parou para refletir se isso era vontade de Deus ou era vontade sua? Porque a nossa vontade, ela precisa se encontrar também com a vontade de Deus. Não adiantaria nada, de nada, eu querer ser padre, querer ser um frade, um franciscano, capuchinho, se Deus não quisesse. Eu iria me enganar, eu iria enganar as pessoas e não iria ser verdadeiramente feliz. Então, primeiramente, antes de qualquer empreendimento, qualquer projeto, qualquer sonho, antes de você começar qualquer negócio, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito profissional, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito relacional. Tem gente que vai começar um namoro e começa de qualquer jeito. Ah, gostei, vou começar e pronto. Você perguntou já a Deus se essa é a pessoa que Deus quer para você? Ou então vai casar, né? Não, eu quero casar e pronto. E se afoita e vai e quer logo fazer. Você parou para perguntar a Deus se essa é a pessoa que Deus escolheu para você passar o resto da sua vida ao lado dela? Para pensar. Às vezes tem gente que escolhe determinadas profissões, não por vocação, mas por interesse financeiro, por status. Ah, eu quero ser médico, porque ser médico, né, dá dinheiro, porque eu quero ser advogado, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas você tem vocação para isso? Você sente no seu coração que Deus está te chamando de fato para isso? Porque se você sente no seu coração, eu tenho certeza que você, além de se realizar, você vai realizar muitas pessoas. Além de ser feliz, você vai fazer muitas pessoas felizes. Sabe, gente, tem determinadas profissões que eu admiro profundamente. Por quê? Porque eu não tenho um pingo de jeito. Por exemplo, eu amo criança. Eu amo demais criança. Sabe, eu tenho um carinho enorme por crianças. Mas eu não tenho muito jeito de lidar com elas. Então eu admiro profundamente as pessoas que têm vocação de cuidar de criança, né? Aquelas pessoas que têm um jeito, que têm um tato. Eu fico, meu Deus, assim, admirado. Eu tenho alguns amigos professores de crianças. De como é que você consegue todo dia? Porque uma coisa é eu estar ali com os meus sobrinhos um dia, algumas horas, né? Outra coisa é passar todo dia ali, tendo aquela paciência, aquele zelo, aquele cuidado, aquele amor, todo aquele gosto que você dedica nessa vocação tão nobre que é ensinar, que é cuidar, né? Formar aquela criança para ser uma pessoa de bem. Então, veja, Jesus hoje aqui passou a noite em oração para escolher os seus apóstolos. E ele escolheu muito bem. Eu posso perguntar para você, será que Jesus, né, errou quando escolheu Judas Iscariotes? Não, tenho certeza que não. Infelizmente, Judas não correspondeu ao chamado que Jesus tinha feito do jeito certo. Ele até começou bem, ele aceitou seguir Jesus, mas depois ficou muito mais interessado na bolsa de dinheiro do que no projeto que Jesus tinha para ele, que certamente era um projeto de santidade. Jesus não escolheu Judas para ser o seu traidor. Jesus escolheu Judas para ser o seu apóstolo, e como Judas traiu, qualquer outro também poderia ter traído. Infelizmente, às vezes a gente até inicia na igreja, né? A gente começa com um projeto bonito, mas no meio do caminho parece que tudo muda de sentido, e aí a gente acaba não cumprindo o sonho que Deus tinha para cada um de nós, que é a santidade, que é a salvação. Então hoje eu deixo para você essa reflexão. Primeiro, antes de qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer empreendimento que você for fazer, primeiro reze, faça como Jesus. Se for preciso passar a noite toda em oração,
passe meses, dias em oração para saber se isso de fato é a vontade de Deus. Segundo, quando começar, vá até o final, naquilo que Deus lhe chamou. Não queira abraçar uma vocação por status, por prestígio, ou somente pensando em lucro, né? Seja do próprio ego, seja do seu próprio bolso. Mas pense realmente na sua felicidade, na sua realização. Uma vez uma freira no retiro disse isso: vocação acertada, vida feliz. Eu acredito profundamente nisso. Pensa em tudo isso que o Frei falou hoje para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.